Atendendo a pedidos, vou começar então a série falando de alguns personagens que foram apagados, esquecidos na história. A gente vai começar com um que é um dos primeiros super-heróis e ele usava o seu nome como identidade secreta. Eu não pedi o morro. Tá na hora da gente viajar no tempo. Shock Gibson, o Dínamo Humano, é uma criação do desenhista Maurice Scott com um roteirista desconhecido. Não que o Scott seja conhecido, a gente procurou sobre ele e não achou nada da sua biografia. A gente até ficou na dúvida se ele era um pseudônimo. Aparentemente não é um pseudônimo, era um artista, mas a gente não conseguiu informação nenhuma sobre ele. Então, esse Scott e algum roteirista criaram o Shock Gibson. O personagem foi apresentado na Speed Comics número 1, com capa de outubro de 1939, ou seja, ele é um dos primeiros super-heróis. Ele sai colado ali na famosa Action Comics número 1, que vai apresentar o Superman para o mundo. Ele era um personagem da editora Brookwood Publication, uma daquelas empresas, daquelas confusões, na verdade, do período, esse período que as editoras chamam de Era de Ouro, de ter várias empresas. Essa é uma das empresas que acaba depois, então, se fundindo e virando a Harvey Comics. Charles Gibson, que depois simplesmente vira Robert Gibson sem explicação nenhuma, que é algo bem comum no período, Os roteiristas não tinha cronologia, não tinha nada, trocava roteirista e tal. É bem comum, mais de uma vez isso aconteceu dos personagens simplesmente mudarem de nome porque alguém esquecia qual era o nome do personagem. Então, o Charles, depois Robert Gibson, ele era um jovem playboy, um jovem cientista que trabalhava com eletricidades e produtos químicos. E aí, um dia, então, um raio atinge o seu laboratório e ele acaba virando o Shock Gibson. Sim, essa origem dele vai inspirar a origem de um certo Barry Allen lá, quando tiver a reformulação na National hoje DC e aparecer, então, o segundo Flash, que é o marco, do começo da Era de Prata. Então, essa origem do Shock Gibson vai inspirar a origem do Barry Allen. Ele usa o nome dele, o sobrenome dele, como um nome de super-herói, Shock Gibson, tipo virar o, poderoso Morro e ninguém saber que sou eu. E ele não usa máscara, ele não usa calças, que é algo bem estranho, para esse período. É bem comum já é ridículo o cara com uma roupa de super-herói, com um colã, que eles chamam de spandex lá, Mas não sei qual é o fetiche que eles têm lá, que muitos homens andam de pernas de fora, assim, então é muito estranho. E não, ele vai ter vários uniformes e nunca vai botar calça, tá? Ele sempre vai continuar sem calça. O Shock Gibson, então, apesar dele usar o próprio sobrenome, apesar dele não usar máscara, ninguém descobre que ele é, que o Charles ou Robert é o Shock Gibson. Aparentemente ser um playboy, seguindo, o exemplo do Dom Diego no Zorro e do começo aí, do Bruce Wayne no Batman, ser um playboy meio bobalhão, então aparentemente funciona e acaba escondendo a identidade secreta dele. Ninguém descobre que o Robert Gibson é, na verdade, o Dínamo Humano Shock Gibson. Quando começa, então, a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra, o Charles Robert Gibson, o Shock Gibson, acaba, então, sendo um dos heróis que vai para o fronte, já junto ali com os outros super-heróis da Harvey e tal. Ele muda de roupa, quando ele passa a ser oficialmente dono da Harvey. Quando a Harvey assume ele muda de roupa também, continua sem calça. E vai aos trancos e barrancos, aquela linha de super-heróis da Harvey, que, com toda a crise que vem depois da Segunda Guerra Mundial, acaba não dando certo. Ele vai mais ou menos até 1948, ali, quando a Harvey ainda publica, mas depois desaparece na história. E ele é um dos personagens que a Image Comics resgata, porque como ele entrou em domínio público, ele é um dos personagens que a Image resgata lá, da Era de Ouro, e vai fazer uma série de publicações lá em 2007, Mas o Shock Gibson, ele acaba desaparecendo na história. Agora, tem uma curiosidade muito interessante em relação a ele, assim, nesse período da guerra, que mostra, assim, a falta de ética do personagem, Além de não ter calças, ele não tinha ética. Porque o cara é um playboy, um rico playboy, e ele simplesmente, ele mente. Ele forja um 4F para não ser convocado por front e aí poder continuar lutando como super-herói e tal. Mas ele, o que é o 4F? O 4F era a dispensa de saúde. Por exemplo, o Bill Finger recebeu um 4F. A gente não sabe o que o Bill tinha. Quando eu conversei com o Mark Nobleman, para a gente fazer o roteiro
da história do Bill, o Mark falou, ó, Diego, eu pesquisei, eu fui atrás, a gente não sabe, o Bill nunca comentou com ninguém, nenhum parente, nenhum amigo, nada, por que que ele ganhou o 4F. Suspeita-se que é o coração, que foi do que o Bill morreu depois, né, no futuro vai morrer do coração, mas o Bill nunca falou para ninguém. O 4F era, né, a dispensa de saúde. Os criadores do Superman fazem o Clark Kent ganhar um 4F, né, porque ele não enxerga. Depois eu faço um vídeo sobre isso. O Clark também ganha um 4F, que é a desculpa para o Superman ficar nos Estados Unidos e não ir para o front. Então, o Shock Gibson ele forja um 4F. Então, nossa, tinha muita ética, não? Porque assim ele pode continuar, né, combatendo os inimigos, tal, não precisa estar lá no front, mas está lá no front enfrentando os japoneses, os nazistas, tal. Então esse é o Shock Gibson, né, um personagem que acabou sumindo na história, mas tem essa curiosidade de ter, né, inspirado a criação do Flash Barry Allen. Ó, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar pro presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, comenta, compartilhe, diga sobre o que você quer saber. E daqui a pouco eu volto pra gente viajar na história da Dona Arte e falar de mais alguns personagens desconhecidos também, que isso também vai render muito vídeo. Tchau, tchau.